Eu torço muito. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Você ganhou. Você é presidente do Brasil. Primeiro compromisso, volto aqui para dar uma entrevista com a faixa. Renovar todos os compromissos direitinho, como eu te falei aqui hoje. Da hora, foda demais. Qual que é a estratégia, mano? Porque a gente já tava conversando agora esse tempo todo sobre quem é essa barreira que você fala. Bom, qual é a estratégia? Eu descanso 3, 4 dias. Claro. Eu estou cansado. Eu vou fazer 65 anos. A alimentação é a que dá, dormir a hora que pode. Tá tudo certo, estou me queixando não, mas eu descanso 3, 4 dias. Na sequência, eu vou começar a trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas propostas e vou começar a sistematizar uma grande reforma. Uma grande reforma que vai ser tudo junto. Em vez de fazer pedacinho para cá, pedacinho para lá, vou fazer tudo junto e vou começar a viajar ao Brasil negociando com os governadores que terem sido eleitos em primeiro turno, com os prefeitos que representam aí o conjunto de prefeitos, tem uma prece no Ceará, então reúno a prece e vou começar a negociar com eles esse conjunto de reformas. Passou o segundo turno, eu complemento essa tarefa com os outros governadores eleitos e nós teremos, então, um novo Congresso. E o que é essa reforma? Essa reforma é uma reforma fiscal. Primeira providência, consertar as contas do Brasil. Senão eu não vou dizer de onde é que vem o dinheiro. Segunda, eu vou começar a fazer algumas providências de curto prazo para virar o jogo da estagnação econômica para a retomada do desenvolvimento. Refinanciar a dívida dos 66 milhões e 600 mil brasileiros. Eles botam todo tipo de defeito, debocha, mas isso é fácil com o olho fechado e a mão amarrada. Por quê? Porque isso é uma dívida de R$4.000 em média por pessoa. E esses R$4.000 é muito juro sobre juro, multa, correção monetária, aquela aberração de um país sem dono. R$100 vira 20 mil. Isso. Eu já fiz um cálculo seguinte, se você tirar R$100 no ATM, numa máquina, no caixa eletrônico, R$100, e passar 5 anos, você fica devendo 14 milhões de reais. Caralho. No Brasil, tá certo? Isso é um negócio de maluco. É coisa de maluco mesmo. É só para ter uma comparação, o Eduardo Moreira me ajudou a fazer essa conta, eu não acreditei, faça de novo, fez e é exatamente. Se você tirar R$100 e não pagar, ela vira 14 milhões de reais em 5 anos. Então, repare, o que é que a gente faz? A gente faz um leilão reverso. O que é um leilão reverso? Quem der o maior desconto da dívida, vem primeiro para eu refinanciar. Bota o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e o desconto médio que a gente consegue na experiência que eu já fiz no Ceará, e quem quiser entra no leilão do Serasa, você vai ver lá, 90%. Então, 4 mil menos 90% dá R$1.400. R$1.400 se eu picar em 40 meses, 36 meses, com juro de 20%, 25%, dá uma prestação de R$35 por pessoa. Se junta 5, um avaliza o outro, porque deu problema para um, ele paga naquele mês, o outro dá para ele, R$35. Mas com isso eu vou restaurar o princípio da capacidade de consumo das famílias brasileiras, vai ter um programa de educação financeira e uma lei nova, que é a Lei Antiganância. Eu copiei da Inglaterra. Eu digo assim para mostrar que não é invenção. Sim. É o quê? Você tomou 100, quando você pagar 200, a lei quita. Em vez de você pagar 100 vezes, vai... É um limite no juros. Um limite no juros, exatamente. Então, para créditos de curto prazo, cartão de crédito, cheque especial e tal. Segundo, a mesma coisa para as empresas, para não cansar até o espectador. Então, a mesma coisa, hoje 6 milhões de empresas estão endividadas no Serasa, na antessala de quebrar. Aí eu vou pegar uma fração das reservas cambiais e fazer uma linha no BNDES com dolarizado. Porque o dólar está em alta, o juro lá fora é muito baixo e eu posso fazer, então, um refinanciamento trocando juro brasileiro por juro estrangeiro. O RED está muito barato porque o dólar já está... Está pronto o projeto. 6 milhões de empresas, claro, que alguma não vai mais dar certo, que vai quebrar, mas a maioria está rígida ainda consegue voltar para a atividade. Depois eu vou retomar 14 mil obras paradas em direção a gerar 5 milhões de empregos. Não é só aí, mas aqui é mais fácil de entender. Você tem 14 mil obras paradas, já foram licenciadas, já foram licitadas, que demora uma porrilhão no Brasil. Tem delas que falta 20%, 30% para acabar. E já mudando a vida das pessoas, saneamento, urbanização de favela, macrodrenagem, microdrenagem, construção civil, recuperação de moradia, está tudo pronto também. E o dinheiro vem de corte de 20% das renúncias fiscais, que são 350 bilhões, eu corto 20, dá 70. 70 bilhões por ano eu faço essa retomada e digo de onde é que vem. E, por fim, um brutal processo de reversão da desindustrialização brasileira. O que é isso? O Brasil entrou na pandemia importando máscara, bata, coisas rudimentares do ponto de vista tecnológico da China. 80% dos nossos remédios, tudo quanto é de prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, não faz nada. E isso o dinheiro já está sendo gasto, Monark.
já está sendo gasto. O governo federal, pelo SUS, importa do estrangeiro 17 bilhões de dólares por ano. Isso dá quase 100 bilhões de reais financiando emprego lá fora. Caralho, verdade. Então eu pego as universidades, vou fazer incubadora de empresas, jovens empreendedores vocacionados, porque o mercado cativo, pela própria encomenda governamental, é um status do Brasil protegido na Organização Mundial do Comércio. Então também está organizado para o Complexo Industrial da Saúde, Complexo Industrial do Agronegócio. Agora, por exemplo, a agricultura brasileira tomou um prejuízo monstruoso, porque, veja, e o livro já previa tudo isso. A Rússia invade a Ucrânia, 80% dos adubos, fertilizantes que o Brasil usa aqui, a agricultura tropical mais competitiva do mundo, vem de fora. Aumentou 200% o preço do adubo, a dona de casa está pagando um tomate que não consegue pagar, 20% de inflação. Por que vai a gente produzir não faz aqui, fertilizante? claro, vai produzir aqui tudo que puder. Então, isso daqui está pensado, defesa, agronegócio, complexo industrial do petróleo, Mas gás. vão ser estatais que vão fazer Não isso? necessariamente. Aqui a lei é do menor esforço. Por exemplo, no Complexo Industrial da Saúde, a minha ideia são pequenos arranjos produtivos em regiões pobres. Por quê? Porque a distribuição disso já é pelo SUS, porque eu vou fazer desenvolvimento regional e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma explosão de empreendedorismo jovem, porque aí eu vou dar uma incubadora de empresas, que eu vou fazer a capacitação, eu vou fazer a assistência técnica, eu vou fazer acesso a mercado, eu vou fazer ganho de escala por associativismo em etapas da produção, e a compra governamental é a grande distorção do mercado, porque o chinês tem uma vantagem, por quê? Porque ele tem um juro muito baixo e tem escala. Então eu preciso ter uma política industrial que, no nascimento, eu proteja esse arranjo produtivo para nascer. Depois que nascer, é privado. Por exemplo, o Complexo Industrial do Agronegócio tem nada que ser estatal, não. Se precisar ser, será. Mas eu privatizo depois, porque o Brasil precisa ter uma fábrica de fertilizante. O medo de ter coisas estatais no Brasil de hoje é que ele facilmente vira Mas, irmão, cabide deixa eu de lhe emprego, dizer, né? o Deng Xiaoping e os americanos, os dois polos, o Deng Xiaoping tem a frase, e os americanos fazem isso desde sempre. Dizia o Deng Xiaoping, não importa a cor do rato, do gato, importa que ele casse o rato. O que ele estava dizendo? Olha, eu vou ficar aqui falando de comunismo, partido único, não sei o que e tal, mas eu já vi que sem iniciativa privada poderosa eu não saio do atoleiro da estagnação. Isso foi ali ontem. E a China explodiu quando resolveu empoderar uma iniciativa privada, porém o Estado fazendo a infraestrutura, o Estado provendo a ciência e a tecnologia e a difusão para a iniciativa privada de forma muito dirigista. Os americanos fazem isso. A internet, onde nós estamos agora, foi criada pelo dispositivo militar americano, estatal. Quando eles dominaram, fizeram a difusão privada. Aí vem todo mundo que vem, dá um ponto a mais, qualifica, mais melhora e tal, não sei o quê. O celular foi criado pelos militares, o orçamento militar americano, a pretexto de defesa. A corrida aeroespacial é que financia os novos desenvolvimentos tecnológicos e novos materiais, e semicondutores, supercondutores, etc., nanotecnologia. Mas o que é que eles são campeões? Eles gastam na pesquisa básica, o que não tem retorno, e o retorno é mais lento, e imediatamente eles difundem pela compra governamental, aeroespacial, defesa, etc., eles difundem para o aparato industrial privado. Legal. É legal esse pensamento de não fechar a tecnologia. Tipo, se o Estado desenvolve alguma tecnologia, tem que ser aberta para todo mundo usar. Imediatamente, mas Sim. o sentido deve ser esse, porque aqui a lei é do menor esforço. E quem sabe empresariar é a iniciativa privada. Sim. Se ela falha, se ela não entra no setor, eu não tenho interdição mental. O Estado faz, mas o Estado faz com a intenção de cair fora. Entendi. Entendeu? Entendi. Petróleo. Petróleo não tem alternativa. Por quê? 80% do petróleo do mundo pertence a estatais. E não existe um mercado. Por quê? Porque os 20% é um oligopólio, as 7 irmãs, e os 80% é outro oligopólio, a OPEP. Então, o Brasil, que tem autossuficiência em petróleo, não tem nada que ficar vulnerável à oscilação de preço, que o barril de petróleo a gente produz por $10 e o preço spot de Roterdã deu 140 no dia da guerra da Ucrânia. Por que eu vou transferir $140 para o custo do Brasil se o meu custo é $10? Então essa política de preço da Petrobras atual Criminosa. é um erro. Quer ver? Veja agora também no Google qual foi a companhia do planeta Terra que pagou mais lucros e dividendos agora no semestre. Vou adivinhar que foi a Petrobras. Petrobras. Um país estagnado, atrasado, subdesenvolvido, a companhia que mais pagou lucros e dividendos empresariais do mundo foi a nossa companhia estatal. A Petrobras hoje trabalha para o mercado privado. E o número é o seguinte, 38% de lucro no balanço do ano passado contra 9% do segundo lugar. Por quê? Porque ela é um monopólio, Monark. Sim, sim. Na prática. Então, se eu fizer isso com um sanduíche na vila, na frente no dogão da universidade, vem o outro, bota ali e me toma o freguês.
A Petrobras não tem competição. Quem que vai tomar o freguês da Não, Petrobras? ela vendeu a refinaria de Landulfo Alves por metade do preço, que essa é a roubalheira do Bolsonaro, ou do Paulo Guedes, sei lá se o Bolsonaro está sabendo ou não, porque eu não sei se ele é panaca ou sócio. Eu não sei, mas que a roubalheira está no mundo, está. Venderam por metade do preço a Landulfo Alves. Como a Petrobras não se compete consigo mesma, ela organizou as refinarias de maneira a não competir com ela mesma, na hora que vendeu, a Bahia está pagando o diesel mais caro do Brasil. Ou seja, vamos privatizar. Privatizou, ferrou. Desculpa aí a expressão. Eu sempre fui meio a favor de privatizar as paradas, porque eu não confiava no Estado para organizar. Nada contra, percebe? Para mim, a privatização é uma ferramenta. Você é um agricultor, você vai sair. Está ali o mato, você está com a devida licença do IBAMA, para a gente ser politicamente correto, você pode desmatar com as reservas legais, tal, mas você dá uma olhadinha, é grama, você leva a enxada. Não, é um arbusto mais coisa, você leva a foice. Sim. É uma árvore mais taludinha, você leva o machado. Então, conforme a necessidade, você usa a ferramenta própria. Faz sentido. Então, vamos lá, telefonia. A esquerda antiga do Brasil, a petezada, não sei o que, era tudo contra, e eu sou a favor. Por quê? Porque é um setor de intensividade tecnológica, o Estado não tinha a agilidade necessária para estabelecer essa ciclagem, é um marco regulatório fácil, embora esteja fracassando no Brasil, a tarifa de celular é a mais cara do mundo, porque corromperam a Anatel, enfim, está tudo corrompido no Brasil. Tudo comprado, tudo vem do Lula, mas está no Bolsonaro a mesma coisa, tá certo? Energia, telefonia e tal. Mas qual é o problema de ser privado? Nenhum. Percebe? Vale do Rio Doce, zero problema. Uma mineradora, por que o Estado precisa ser minerador? O problema é o monopólio, né? Esse é o problema. E por isso que eu não sou mais a favor da privatização da Petrobras. Porque o que adianta a gente entregar a Petrobras para um cartel? Tipo, mudar o dono do monopólio não vai melhorar a nossa vida. Não, vai piorar muito. Por quê? Porque sendo do Estado, eu posso ter uma regulação fundamental. E a regulação é uma coisa honrada que você pode fazer compliance, ou seja, você pode fazer uma espécie de padrão de gestão, como eu fiz na Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Você tem um padrão de gestão, não tem conversa, se der prejuízo, está demitido todo mundo. E aí tem que compliance. Compliance é o seguinte, os manuais de procedimento, profissionalizar a gestão. O problema é o seguinte, Fernando Henrique corrompeu a Petrobras de um jeito, o Lula corrompeu a Petrobras do outro, o Bolsonaro está corrompendo do outro. Ele está deixando para o mercado privado ganhar em cima dela, né? Sim, agora, por exemplo, ele está manipulando o preço da Petrobras para ganhar a eleição. Diminuindo a gasolina. É que nem cuspir para cima, Monarca. O cuspe está fazendo a curva, mas cai na testa, não tem conversa. Cuspiu para cima, cai na testa. Ele reduziu o imposto, né? Foi isso que ele fez. Tirou 20 bilhões dos estados que já estão quebrados. Mas é só até dezembro. E depois volta? Volta tudo. Entendi. É uma campanha. Então, R$600 para o nosso povo não passar fome e tal. Ok, mandou o orçamento, que é a lei que diz quanto é que vai ser gasto ou não. Só está previsto R$405. Tudo mentira, cara. Os caras estão enganando na lambança mesmo, um segurando o outro. É até meio triste, né? É muito triste. É meio triste, É muito assim. triste. Tá, ainda você estava falando, você é o presidente, aí você industrializou. Não, esses são os caminhos para a virada do jogo no curto prazo. Tá certo? No longo prazo. Você tiraria o imposto do consumo? Eu vou reduzir. Tirar nenhum país consegue. Eu vou somar. Tem uma candidata que está propondo um imposto único. Né? Isso não tem no mundo, essa experiência. Não tem nenhum lugar do mundo, não. O professor Marco Sintra é uma pessoa muito inteligente. Ele defende isso, mas ele tem alguns equívocos de avaliação. Porque o imposto que ele defende é um tributo único sobre intermediação financeira. Só que para você fazer um único tributo que substitua todos os outros, a alíquota tem que ser alta. E quando você aumenta a alíquota, o que acontece? Você causa uma desintermediação financeira. Então vamos lá, eu hoje, displicentemente, pago minhas contas com cartão de crédito, com cheque, etc, etc. Se o imposto todo for carregado nessa transação, eu vou começar a pagar minhas contas em dinheiro. Ah, isso é verdade. E você recebe o dinheiro e não bota no banco e paga as suas contas em dinheiro. Você hipermonetiza a economia. Faz sentido. Depois você tem uma regressividade e uma incidência em cascata. Ele está propondo que seja só uma vez, aí não arrecada. Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro ele virou caótico porque ele está sendo chamado a financiar o buraco da Previdência. E aí PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, junta com ICMS, ISS e IPI. São 6 tributos sobre valor adicionado. O mundo só tem um, que é o IVA. Eu estou propondo um IVA. Só que por que nunca ninguém fez no Brasil? Por uma circunstância muito brasileira, de duas naturezas. A primeira, como o desenvolvimento brasileiro foi produzido pelo Estado,
nós concentramos 80% da produção industrial do Brasil em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E o sistema de impostos é um imposto com crédito na origem. O que quer dizer isso? Você produz uma televisão em São Paulo, vende no Ceará, o Ceará recolhe o imposto e parte desse imposto volta para São Paulo, que é o ICMS com crédito na origem. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul quebrados. Então, se eu criar um IVA e acaba o crédito na origem, São Paulo quebra. Então, nunca vão deixar passar, porque esses 4 grandes estados quebram, mas os outros estados periféricos quebram também. Então, se eu quero fazer o correto, eu tenho que indenizar esses estados. É justo que eles não quebrem. Tem que ter um eu tenho imposto que federal indenizar. que... Então, eu preciso que o IVA seja federal, você já matou a charada. Infelizmente, a outra atipia, o IVA no mundo é 6, 7, 8, 9% e olhe lá. Por isso que ele é muito atraente para todo mundo, porque você, vamos dizer, democratiza o pagamento. Muita gente pagando, cada um precisa pagar menos do que o outro. No Brasil, a concentração de renda é tão violenta e a previdência social é tão cara e não se resolveu o problema, que o nosso IVA vai nascer com a alíquota de 25%. Então, de novo, é uma coisa estranha, exótica. Assustadora, assim. Assustadora por quê? Você é da área de serviço. Hoje, a alíquota que você paga é 2%, 3%, 5%. Se botar, e o IVA tem que ter alíquota única, 25% quebra o setor de serviço. É complicado, né? Mas aqui tem uma proposta de como resolver. Como que é? Não, eu unifico todos, faço federal, crio um fundo de compensação dos desequilíbrios que os estados fazem e completo a perda dos estados com reestruturação da dívida que os estados têm com a União. Mas não tem um problema aí do Estado Federal meio que ter controle total sobre o dinheiro que os estados recebem, assim? Sim e não, né? Você tem, hoje em dia, modernamente, o ideal é que fosse por estado. E, inclusive, eu sou tentado a imaginar um imposto de renda complementar que cada estado poderia ou não cobrar, a União determinando um limite. Tá certo? Eu trabalho... Todos cobrariam, né? Mas não necessariamente, porque aí vira uma disputa de alocação de investimento. Aonde você quer estar? Onde eu cobro mais imposto? Isso. Faz sentido? E você tem, por exemplo, eu morei em Boston, Massachusetts, e quando chegava sexta-feira à noite, eu viajava 150 quilômetros para comprar vinho ou uísque no estado vizinho de New Hampshire, porque o tributo era menor. Pode crer. Isso, e aí todo mundo, era uma multidão de gente comprando para o fim de semana, a bebida do fim de semana, que você descontava ali 6%, 7%. Comprava em volume e já fazia sentido. Que isso é legal coisa dos nenhuma, Estados uma Unidos. garrafinha de nada. Não sei, é porque a liseira era grande mesmo. É porque pegar a gasolina do carro para ir lá... Não, mas valia o passeio. Pelo passeio, pode crer. Esse negócio dos Estados Unidos, dos estados terem mais... Autonomia. É muito legal, cara. É muito legal. Sim. Porque é meio bizarro você acreditar que um órgão central vai conseguir fazer experiência social na sua melhor forma, sem aproveitar a experiência das partes que compõem o todo, sabe? De novo, você tem uma intuição, Monark, que é impressionante para um jovem. É impressionante, porque os americanos nasceram de uma confederação. Eram 13 colônias autônomas, que os ingleses tinham medo de que eles se reunissem, então eram 13 colônias autônomas. E daí nasce a América, numa guerra. E aí nós copiamos o sistema presidencialista americano sem essa realidade, porque a nossa realidade era o oposto. Nós éramos um Estado unitário, na prática, um império e a centralização absoluta. E quando nós entramos numa federação com esse federalismo de impasse do Brasil, com essa coisa, nascem os problemas do Brasil, né? Também. Por quê? Porque nós não temos... É muito centralizado no Brasil as coisas. Muito, muito centralizado. Os americanos não têm um sistema único de saúde no país. Sim, sim. Eles não têm um sistema previdenciário nacional. Sabe o que é nacional lá? A diplomacia e a defesa. Na prática. Interessante isso. Até as leis processuais e penais são por os estados. Então, num estado é legal tal coisa, no outro não é e tal. Sim, sim. Você acha que daria certo essa experiência aqui? Não é provável. Não é difícil? Provável. Não é provável. Mas nós precisamos experimentar um conceito novo, que é o que o meu projeto propõe, de federalismo de integração. Então, você mantém a autonomia dos municípios e estados e padroniza nacionalmente, por exemplo, um padrão de excelência da escola que você quer. E passa a avaliar todo mundo e premiar quem alcança. Entendi. É o que nós fazemos no Ceará. Entendi. Brasilzão é um país complicado de resolver, né? Mas tem tudo para resolver. O problema nosso é político. Incompetência, é corrupção, é mediocridade, é um desastre. É um egoísmo, né? Tá todo mundo querendo garantir o seu num país onde o mundo tá querendo fazer a mesma coisa, né? É isso. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks.
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.